Boa noite! Sejam bem-vindos novamente a mais uma quinta-feira. Quinta-feira da Fonte Fácil. A quinta-feira que sempre traz boas novas. Boas novas no âmbito da prosperidade, da saúde e da felicidade. E vejam, é uma quinta-feira também de transformação, assim como todas as quintas-feiras. Certamente vocês terão algo que será tocado e que com certeza mudará. E vai mudar para melhor, é claro. E ao som desse toque, dessa música, né, gente? É fantástico. Escolhido mais uma vez pelo querido Diogo Nisa. Ele que tem a egrégora do negócio, só escolhe música boa, viu? E vocês sabem que música, ela muda a tua energia. Ela consegue transformar, ela consegue plasmar uma energia que estava ruim para uma energia boa. Eu faço isso diariamente. Pareço até doido, fico na frente do espelho, começo a dançar, tento me conectar àquela música e aí eu consigo sair daquele problema. Então toda vez que vocês tiverem algum desafio, ouçam música. Ouçam música sozinhos, gritem, falem alto na música, conversem com a música, conectem-se à música, vá na frente do espelho, dance com a música, sinta a música e com certeza você vai plasmar coisa boa. Você muda a conexão que estava negativa para o positivo. Música é vida, música é transformação. E aproveitando que a gente está falando em música, eu quero falar para vocês hoje da convicção. O que é convicção? O que eu faço para ter convicção? O que isso muda no meu dia a dia? Eu já falei para vocês em outras oportunidades que a vida do ser humano, ela é ou baseada na dor ou baseada no prazer. E óbvio que trazendo aquelas crenças que ficam no inconsciente e que você pratica determinados atos de dor ou de prazer sem ter consciência. Você começa a ter certas práticas que você nem percebe que você tem. Você só vai perceber quando alguém te falar. Ou quando você vir para a Fonte Fácil. Porque aqui a gente mostra para vocês. Aqui a gente mostra a praticidade e como é essa lei universal. Então, quando eu uso uma crença e tenho uma atitude, uma conduta X, essa conduta ela é inconsciente. Eu faço inconscientemente. Por exemplo, no tocante a pagar a conta, no tocante a não me movimentar para não ter saúde, eu acho que não é importante, mas eu não sei por que eu acho que isso não é importante. Por que eu fico mal quando eu pago uma conta e dinheiro vai se afastando? Eu não sei, porque eu aprendi que dinheiro era difícil. E a pessoa nem percebe, acha que está fazendo certo. A convicção já é diferente. A convicção é um sentimento que vem daqui de dentro. É um sentimento manifestado. Ou pode também ter como base uma crença firmada no prazer ou firmada na dor. Mas o fato é, quando eu tenho convicção, eu tenho certeza plena de que aquilo que eu faço me deixa uma pessoa boa ou me deixa uma pessoa ruim, uma pessoa melhor ou uma pessoa estável. Então vejam, a importância de eu estabelecer convicções diariamente. As convicções, elas me conectam com uma nova realidade.
E um dia desses eu até li alguma coisa que não tem muito a ver aqui com o que eu estou dizendo, mas só para ser usado como um parâmetro, para a gente poder entender de fato essa convicção. Para uso de drogas, né? A frase tinha a ver com drogas, que as pessoas, que a convicção não é necessária para usar droga, mas ela é necessária para deixar de ser feito uso da droga. Quando você tem convicção que aquilo faz mal, que aquilo é um plantio, uma conexão negativa, e que você, quando planta coisas negativas, colhe coisas negativas, você está convicto que aquilo não faz bem a você. Quando você percebe que a partir de então virá coisas ruins, porque é lei. Quando eu planto arroz, não vai nascer feijão. Planto milho, não vai nascer pera. Eu planto uma coisa para nascer aquela coisa. Então, olha a convicção que eu preciso ter para eu me dar conta de todas essas situações. Eu não estou falando de crenças, tá? Ressalto, não falo de crenças, eu falo de convicções que decorrem das crenças. Mas as convicções, elas são conscientes. Elas são extremamente conscientes. Então, é um sentimento que está aqui, ó. O que eu manifesto como convicção sobre determinada área da minha vida? Sobre determinado quesito. E aí? E vocês? Tem convicções, boas convicções ou não? Me digam. Reflitam aí. 3, 2, 1. E eu vou dizer mais. Quando eu percebo que eu tenho uma convicção negativa com determinada situação, vou dar aqui o exemplo do dinheiro. A pessoa é convicta que o dinheiro dela só vai dar até o dia 15. Tem gente que é assim. E tem gente que é convicto que não consegue ganhar mais do que X valor por mês. Quando chega no dia 15, ela não tem mais dinheiro e ela está limitada àquele valor. Ela está convicta, porque aquilo está manifestado dentro dela. E quando eu manifesto dentro de mim, eu consigo movimentar esse universo. E para eu quebrar essas convicções negativas, em tese, negativas, ou prejudiciais, eu preciso ter práticas para eu poder rebater, afastar essas circunstâncias que me rodeiam. Por exemplo, a consagração. Nós aqui da escola, nós da Fonte Fácil, falamos muito no ato de consagrar. E a grande maioria já sabe o que é a consagração. Então, a consagração, em linhas gerais, para que todos entendam, é dar uma ação de graça para determinada circunstância. E eu tenho que dar para eu me conectar, me convencer do contrário ou me convencer de um objetivo. Querem um exemplo? Quero ser próspero na minha vida. Só que eu estou ganhando 5 mil reais, 3 mil reais, 2 mil reais, qualquer que seja o valor. É só a título mesmo de exemplo. Só que a minha mente está convicta que eu só ganho aquilo. E é impossível, dentro daquela manifestação que está aqui dentro, que está no meu interior, buscar uma saída para. Eu vou lá e pratico o ato de consagrar em nome da retirada desse sentimento, dessa convicção, e em nome de que apareça uma condição de qualquer lugar e que chegue até mim
diferentemente do que eu criei como parâmetro. Eu quero 10 mil reais a partir de agora, vai vir de algum jeito. Óbvio que quando nós falamos em ato de consagrar, em que a condição aparece sem qualquer motivo, involuntariamente, eu não posso esquecer que eu tenho que me exercitar, eu tenho que ter uma função, ter uma ação para as coisas. Sempre. As coisas não caem do céu, eu preciso me movimentar. Então esse ato de consagrar é uma função que eu dou a determinada coisa. Porque, vejam, parece incoerente, né? Consagrar algo que você não tem. O mestre sempre conta aqui para nós, e é um conhecimento riquíssimo que ele nos traz, numa época ruim da vida dele, lá nos primórdios, no início. A mãe dele estava precisando de dinheiro, só que a mãe dele o via como uma pessoa pobre. E ele queria tirar essa concepção em relação à mãe dele. Ele fez um empréstimo, ele não tinha nem como pagar. E foi lá e deu uma grana para a mãe. Falou: mãe, tá aqui, ó, tô rico, tô milionário, foi um ato consagrado. Tô milionário e eu só quero que você me veja como uma pessoa próspera. Porque a energia de mãe é muito poderosa, né? Nós sabemos disso. A energia feminina é muito poderosa. Então a mãe dele começou a enxergá-lo como uma pessoa virtuosa, como uma pessoa próspera. E aquele pensamento que ela tinha sobre aquela convicção que ela tinha sobre o mestre caiu por terra naquele momento e o mestre disparou. Então vejam, o ato de consagrar tem que ser considerado como uma função para a realização de determinada coisa. Muitas pessoas confundem, acham que consagrar é comprar tudo, fazer tudo de forma desenfreada. Não é. Se você pensa dessa forma, você não entendeu a mensagem. Existem limites. E eu preciso dar uma função. Quando eu começo a querer comprar tudo, a fazer tudo sem uma função, eu quebro. A pessoa fica pobre, fica sem dinheiro, porque não tem função. É muito estranho você falar em consagrar quando você não tem. Que nem um dia desses, eu falando com uma amiga, desculpe, que ela queria montar um café e ela falava que não tinha condições, que ela não tinha dinheiro naquele momento para alugar um local. Ela tinha todo o maquinário, mas não tinha dinheiro e que ela ia juntar. E eu falei: fulana, por que você não dá uma resposta para o universo? Consagre uma loja, consagre algo, mesmo sem dinheiro. Em um mês a condição vai aparecer. Porque em um mês ela vai ter ação, ela vai se movimentar e vai trazer dinheiro e vai pagar o aluguel, gente. Eu queria que ela entendesse dessa forma, mas ela não compreendeu. Não são todas as pessoas que estão preparadas para dar função às coisas, para mudar convicções que elas têm manifestadas no seu interior. Não são todas as pessoas. Infelizmente, nós sempre trabalhamos a questão da consagração para afastar determinada situação, determinada convicção, mas mediante uma função. Aquilo tem uma razão de ser, aquilo tem uma razão de existir. Não é aleatório, que aí deixa de ser ação de graças, ato consagrado, e passa a ser festa. Aí passa a ser consumo excessivo. E consumo excessivo, vocês sabem o que acontece. É uma falta. Todo excesso esconde uma falta.
O fato de eu querer comprar demais, está me faltando algo. Eu preciso preencher esse algo que falta. A convicção está mudada. Então, é importante praticar o ato da consagração para mudar convicções sobre determinadas situações, é muito importante. Mas eu preciso me conectar energeticamente, dando uma função àquilo. Por que eu quero aquilo? Para que eu quero aquilo? Isso tem que estar muito claro na minha mente. Ou se você quiser, se você preferir, você pode escrever. Como se fosse uma meta. Você vai lá e escreve o que você precisa consagrar. E às vezes, as pessoas conseguem consagrar coisas ilógicas para dar um salto extraordinário, para a mente entender que é possível aquilo. Então, por isso, quando nós falamos de comprar certas coisas caras, consagrar um carro, por exemplo, às vezes a pessoa consagra com uma função de, não podemos esquecer da função, sob a perspectiva de que a vida dele vai entender que ele é rico. Porque às vezes ele compra carro de 100, 200 mil. Ele quer sair daquela estabilidade, quer alçar voos maiores. Ele precisa dar uma resposta de um carro de 500 mil, de 1 milhão. Ah, não tem condição. Se você fala que você não tem condição, você está convicto de que aquilo não vai se realizar. Então vejam, a convicção, ela está interligada a todas as coisas que permeiam nossa vida. A tudo. A tudo. Então, mais uma vez eu pergunto a vocês. Vocês estão convictos do que vocês querem? Vocês praticam atos com uma função de, ou simplesmente deita no banco da praia e esperam a condição chegar? Quando nós falamos em condição, que a condição chega involuntariamente, inesperadamente, ela chega, mas eu preciso ter o local, ter o lugar para receber aquela condição. Eu preciso ter plasmado isso antes. Eu preciso ter cocriado isso antes. Eu preciso ter a manifestação disso bem antes. É muito real, gente. Se eu não praticar isso, se eu não fazer certas coisas, não adianta só pensar, sentir. Não adianta. O pensamento, o sentimento precisa estar também conectado com a ação. Porque esses três também auxiliam no convencimento. E a consagração vem para confirmar. Confirmar no sentido de realizar. A consagração é em nome de uma realização, mas existem alguns passos antes disso. Se você não fizer uma consagração consciente, sinto em lhe dizer, o buraco está aberto e você só precisa pular. Então vejam a importância de eu ter conhecimento. E esse conhecimento que vocês estão tendo aqui na Fonte Fácil é um conhecimento impagável, eu diria. Impagável. Porque isso não vem em lugar nenhum. Aqui nós somos racionais, mas nós também mostramos as questões ilógicas. E os milagres, quando acontecem, as coisas quando acontecem de forma ilógica, irreal. As pessoas falam, nossa, como isso aconteceu comigo? Certamente, isso deve ter, uma situação parecida como essa, deve ter acontecido com algum de vocês. Vocês estão precisando de uma coisa naquele momento, aí depois a coisa aparece do nada. Vem uma pessoa, um extraterrestre, vem... Com certeza alguém tem uma história bonita para contar sobre. Isso acontece, mas a pessoa não tem consciência, não tem conhecimento
que a condição ia aparecer de qualquer jeito. E ela fez por onde? Ela mexeu o pauzinho em algum lugar aqui para aquela condição chegar. Agora que nós temos esse conhecimento, nós sabemos que as coisas precisam de convicção. E convicção positiva. Porque se eu deixar a convicção negativa tomar conta do meu ser, como eu disse anteriormente, o buraco está aberto também. Porque essa convicção negativa, ela me conecta ao negativo. E eu começo a ter atitudes de pessoas negativas. Com relação ao dinheiro, com relação à saúde. E às vezes convicção negativa é um suicídio. Então vejam. No que vocês estão se conectando? No que? No que vocês estão convencidos a fazer a partir de agora? Em que vocês estão sendo coniventes? E lembrem-se, essa convicção que eu falei aqui a todo tempo, ela é consciente, é um sentimento consciente. Crença é um sentimento, não é um sentimento, é um fato que não é consciente. E que para tudo existe uma saída. E o exemplo que eu trouxe foi a consagração. E de preferência faça consagrações ilógicas. Quando você acha que você não ia dar conta daquilo que você nunca ia conseguir, você mostra para a tua mente que você é poderoso para mudar aquela convicção sobre determinada situação. Querem mudar? Então pratiquem. É prática, é lei. Se vocês fizerem, isso vai acontecer. Custe o que custar, vai acontecer. Porque vocês estão cumprindo a lei. E quando se cumpre a lei, tem-se resultado. Não tem jeito. H2O é água. Essa fórmula não tem como dar sal. Só vai dar água. Então essa lei não tem como não ser seguida. Se ela não for seguida, vocês estarão em uma outra esfera. Não dentro dessa. Então estejam convictos, estejam conectados com o positivo e saibam dar função às coisas. As coisas precisam de função para você provar para a tua mente e também provar para o campo que você está, para o universo. A condição vai aparecer, porque você vai fazer o que for necessário para. O fato é, a condição vai aparecer. E essa função, quando ela é consciente, talvez eu esteja até sendo um pouco pleonástico, né? Porque a convicção já é algo consciente, é um sentimento consciente. É melhor ainda. A probabilidade de êxito é maior ainda. Aliás, a certeza do êxito é maior ainda. Então não esqueçam. Conectem-se a positivo. Estejam convictos de coisas positivas. E certamente a resposta que vocês estão dando de positivo não tem como vir negativo. Só vai vir positivo. Ah, e detalhe. Nós seres humanos não vivemos só no paraíso. Vão aparecer situações desafiadoras, o caos, mas ele veio para o seu crescimento também. Inclusive, para alguns casos, o caos muda a convicção sobre determinada situação. Então, transformem-se, mudem-se. É tempo de vitória, é tempo de estar conectado com o sucesso, com o objetivo real, dando uma função para aquilo. Aê? Conectem-se ao melhor. Não aceite menos. Não aceite o pior. Quando você aceita, você se conecta e você está convencido disso. Esteja convencido do melhor. Aceite o melhor. A vida é abundante. As coisas vêm. A condição aparece.
e o sucesso sempre chega. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima.